Luana nasceu aparentemente saudável, mas alguns meses depois, a mãe notou que a filha não desenvolvia como as outras crianças da mesma idade. O corpo não tinha equilíbrio. Depois de tantas consultas em diferentes hospitais, sem um diagnóstico sobre o estado de saúde de Luana, Benilde decidiu procurar ajuda fora do país. E foi assim que ela teve a resposta. A minha filha tinha síndrome de Rett, não é? Que é uma doença degenerativa, a cada 15 mil nascimentos afeta somente uma criança. Entretanto, para eu chegar ao diagnóstico da minha filha, eu tive que esperar mais ou menos 2 anos. Então é aí também que eu sempre digo que esses diagnósticos não são fáceis, não é, de dar. Eles têm que ser estudados e só para o caso da minha filha foram estudados 46 genes, não é? Até notarem que houve a mutação num gene que causou aquela doença. E tem crianças que esperam 5, 10, até 30 anos atrás de um diagnóstico e tem crianças que morrem sem nunca saber o que é que tinham. Descobriu-se então que a Luana tinha uma doença rara, que segundo a Organização Mundial da Saúde, tem como características uma ampla diversidade de sinais e sintomas. Estas variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa. As doenças raras muitas vezes têm origem genética. As doenças genéticas são doenças hereditárias. Nós consideramos doenças hereditárias aquelas que são passadas de geração para geração. Isto é, que o gene defeituoso que existe na família é passado para a geração seguinte. Cada indivíduo tem a sua informação no que diz respeito a ele próprio dentro de um gene. E se o indivíduo tem um gene defeituoso, na maior parte das vezes todos nós temos genes defeituosos, mas há alguns genes defeituosos que não causam doenças. Mas se houver uma combinação de genes defeituosos, pode dar o caso de que nasça um filho com a combinação daqueles genes defeituosos com uma doença ou com uma malformação. Luísa, de 34 anos, tem 2 filhas especiais, uma de 16 e outra de 3 anos. Os sinais de que algo não estava bem com elas apareceram logo nos primeiros meses de vida. Luísa e o parceiro percorreram vários hospitais na esperança de ter uma resposta para a doença das filhas, mas sem sucesso. O nascimento foi normal, saímos, ela não chorou. Depois disso saímos, depois de um mês descobri que ela não estava bem, porque o corpo dela estava mole. Voltei para o hospital, ficamos debaixo, daí ela teve problemas, andou com seus 8 anos. Depois disso, os médicos não sabem dizer o que é, simplesmente só dizem que tem paralisia infantil. A menina primeiro esteve debaixo. Eu, quando procurei saber aos médicos, disseram que a criança tem febres acumuladas. Ficou internado quase 5 dias, teve alta e depois, de repente, a miúda teve de novo o ataque. Levamos para o hospital, de lá esteve debaixo há quase 7 dias. E o resultado era o mesmo, febres acumuladas. Mas só que quando sai do hospital, aqui em casa a miúda não veio ter melhoras. A situação vinha cada vez mais se agravando. Os médicos dizem que não sabem o que as minhas filhas têm, só me aconselharam a fazer fisioterapia. Vítor Foquiço é pai de Hermínia e Eudgência. Ele trabalha como cobrador de chapa há mais de 5 anos e vive nesta casa simples com a família, no bairro de Xamanculo, na cidade de Maputo. A doença das filhas mudou por completo a vida deste casal. A mais velha tem um atraso mental, esquece rápido as coisas, e a mais nova não anda nem fala. A situação desta criança exige uma alimentação regrada, baseada em papas e sopas, algo que chega a custar cerca de 4.000 meticais por mês, fora das necessidades básicas da família. Há momentos que preparamos alguma coisa, ela não quer e está a chorar, quer algo para comer. Nós temos que se preocupar, correr daqui para ali, fazer alguma coisa para dar. Por vezes, certas coisas ela não consegue ingerir. E não sei se o problema com ela está no intestino ou está na boca, não sei. Não dá nenhum relatório, só dá umas consultas normais, pequenas receitas, tentamos seguir e por aí. O que acelera aí dentro está cheio de certos xaropes que eu sempre compro e são xaropes caros. Eu a todo momento tenho que sempre comprar descartável. E descartável dela é especial. Não posso usar esse qualquer. Em Moçambique ainda não há condições para um diagnóstico a doenças raras, nem mesmo existe informação e médicos especialistas para casos de pacientes que padeçam deste tipo de patologia.
No mundo existem cerca de 7.000 casos de doenças raras e semanalmente são descobertas 5 novas doenças. Elas afetam cerca de 6 a 7% da população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 100.000 pessoas, 65 têm uma doença rara. A organização refere ainda que 75% dos casos manifesta-se ainda na infância. Quase que nós não temos informações, não é? A nível do país. Pessoalmente, passei por muito. Eu nunca ouvi falar de doenças raras enquanto estive atrás no diagnóstico da minha filha, aqui em Moçambique. Entretanto, eu só ouvi falar de doenças raras quando fui a Portugal. E foi lá que ela teve um diagnóstico de uma doença rara. Mas que aqui, desculpa, num país, infelizmente, nós não estamos a explorar estas doenças, por isso que eu digo que é preocupante. Quando ele nasceu, só há 2 semanas tinha ferida aí na cabeça, 2 por 3, com problema da pele. Isso aí correu até agora, continua mesmo com problema da pele. Foi da primeira vez, quando ele tinha problema da pele, quando voltei, disseram para ele marcar consulta na neurologia, porque ele não anda, não senta, não faz nada. Será para marcar consulta? Foi marcar consulta, comecei com fisioterapias, até hoje que ainda vou para fisioterapia. E apesar de ser uma doença degenerativa, em algum momento eu vi melhorias e avanços até naquilo do trabalho da fisioterapia que a minha filha fazia. Entretanto, as fisioterapias neste caso são muito importantes. A fisioterapia, a terapia ocupacional, a terapia da fala, a hidroterapia, hipoterapia, tudo que possa de certa maneira contribuir para dar um estímulo, neste caso à criança, é muito importante. É neste cantinho que Benilde e as mães das crianças especiais encontram-se 3 vezes por semana. Uma casa onde as mães aprendem a cuidar melhor dos filhos e recebem apoio de médicos voluntários. Esta mãe, pela primeira vez, diz que o filho teve convulsões logo à nascença e a avó foi quem descobriu que a criança não estava bem. Então, a avó dele é que percebeu de que ele tinha problemas. Então, fomos marcar consulta no Hospital Central. Então, a doutora que nos atendeu disse que ele tem paralisia cerebral, porque durante uns 2 dias que ele teve, durante 2 dias que ele ficou lá no berçário 1, ele teve convulsões. Então, as convulsões aqui atingiram o cérebro. Então, ele sofreu no cérebro, teve paralisia cerebral. A médica generalista Cláudia Manuela explica que fazer um rastreio quando se tem um histórico de doenças raras na família é uma prioridade que deve ser seguida. É importante investigar o histórico desta pessoa, porque se a doença que nós encontramos na pessoa ela tiver um caráter dominante, isto quer dizer que provavelmente as gerações que se seguem possam também herdar a mesma malformação. E segundo, é preciso também ver, de acordo com esta doença ou esta condição, quem são as pessoas que ao lado possam também favorecer ao surgimento destas doenças. É muito importante, por exemplo, se a mulher está grávida e tiver um histórico de doença hereditária na família, ela fazer um rastreio. Em Moçambique, quem padece de alguma doença rara não tem um diagnóstico. A maioria dos casos são tratados como paralisia cerebral ou microcefalia, doenças que têm como uma das principais características o atraso mental. A fisioterapia tem sido uma das recomendações dos médicos. Apesar de viverem com algumas limitações, o sorriso estampado no rosto destas crianças é cativante. Sim, é uma criança alegre, está sempre a sorrir. O sorriso dele já significa muita coisa para mim. Fica marcado uma criança que era guerreira e que praticamente precisava do apoio da família e principalmente da mãe, já que passávamos mais tempo juntas. E é isso que eu sempre digo aos pais. Não é que os nossos filhos, neste caso, precisam muito do nosso apoio. Na cooperativa criada por Benilde, depois da morte da filha Luana, vítima de doença rara, as mães das crianças especiais recebem apoio graças à solidariedade de várias pessoas. O sorriso dele significa muita coisa para mim, para eu continuar a lutar por ele. Me dá força e esperança. Amamos muito as meninas, muito mesmo, apesar dos problemas que eles têm. Mas para nós, são as estrelas do quintal. Apesar dos desafios, discriminação e obscurantismo, é neste cantinho que estas mães encontram forças para cuidar dos seus filhos especiais.
Hoje, cada uma destas crianças representa a esperança e a força que a menina Luana deixou ficar. Hoje a Luana não está cá viva, mas depois eu sempre digo que acabei ganhando novos filhos. Hoje eu estou a receber cerca de 23 crianças e eu sempre digo, em cada criança eu acabo encontrando uma característica da Luana. Quer no riso, quer no olhar, não é? Em qualquer coisa a Luana acaba estando presente. Mães que pensavam que estavam sozinhas, mães que não tinham coragem de ir à rua e lutar pelos direitos dos filhos, hoje felizmente elas já estão lá. São elas em primeira mão a dar a cara, a mostrarem que não têm vergonha de ter uma criança com deficiência.